Podcast Registral, com a apresentação de Guilherme Pinho Machado. Olá, colegas registradores, notários, advogados, todos que se interessam pela área extrajudicial. Estamos aqui para o primeiro episódio do Podcast Registral. Podcast Registral, que é uma responsabilidade do Colégio Registral do Rio Grande do Sul, uma entidade que atua há mais de 43 anos no interesse e em prol dos registradores gaúchos. Hoje temos um assunto extremamente importante e um convidado muito especial. Vamos falar dessa lei, que inovou tanto, que é a Lei do Marco das Garantias, a Lei 14.711 de 2023 e todas as suas alterações, e com um convidado muito especial hoje aqui. Não poderia ser outra pessoa para falar nesse nosso primeiro episódio do nosso podcast, que é o Dr. João Pedro Lamana Paiva, que é registrador de imóveis da primeira zona imobiliária de Porto Alegre, que hoje exerce o cargo de presidente do Conselho Deliberativo da nossa UNR, que já exerceu uma série de cargos aí em entidades de classe, tanto no Rio Grande do Sul quanto no nível nacional. E eu falo sempre, doutor Lamana Paiva, que o seu principal cargo, na verdade, o seu título principal é como referência. O senhor é referência para nós registradores, é referência de registro imobiliário para o Poder Judiciário, para os advogados, para a população. Então, uma grande alegria recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado. Muito bem, meu caro Guilherme, eu que agradeço a gentileza e o carinho pela nossa amizade, e daí a razão de todos esses elogios. E elogio você não recusa, você aceita e guarda com todo o carinho, que ainda mais da pessoa de quem vem. Eu digo que é uma alegria muito grande estar aqui hoje nesse nosso primeiro encontro e cumprimentar o Colégio Registral por ter essa iniciativa de colocar uma pessoa assim do nível de escola, pode-se dizer, um registrador de escola que já foi magistrado, que conhece muito o direito e sabe de todos os caminhos que pode levar. E o Colégio Registral, eu acho que merecia um diretor do teu nível, assim, para comandar essas ações. Sabe que eu sou um dos fundadores do Colégio Registral, Eu comecei já lá como diretor de divulgação, quando foi fundado, em 1980, Então, já comecei bem, era bem novinho, assim, e hoje estamos aí. E também é uma entidade que me agrada muito e eu tenho no meu coração o Colégio Registral, porque dali é que a gente cresceu, ali é que a gente obteve um sucesso que nós temos hoje, que é um privilégio você ser um registrador público, ou um tabelião de notas ou de protesto. E o Colégio Registral, ele formou muitas pessoas mesmo, gente de qualidade, E também podemos dizer que o Colégio Registral, ele é referência, como tu disseste, no Brasil, que ele tem várias atividades que ele desempenha, mas dentre elas é a de consulta, de pergunta e resposta. Sim. Não tem nenhum sucesso, estado da federação nossa que possa ter uma equipe que tem um relator e depois revisor e outros que votam para responder às questões, e isso aí é o grande, digamos assim, point que tem o Colégio Registral. Nos ajuda muito isso. Imagino. E com isso, então, eu te agradeço a gentileza por ser o estreante nesse podcast. Nós vamos falar de um assunto de extrema importância, que é a Lei 14.711 de 2023, o novo marco das garantias, que é algo que as pessoas estão aprendendo aí devagarinho, que tem muitas informações relevantes. Mas eu queria, antes disso, eu não posso perder a oportunidade de falar um pouquinho da sua história, da história, inclusive é muito rica antes do senhor ser um registrador, de assumir essa função tão importante, inclusive com uma passagem que é relevante, que é a passagem pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor podia contar um pouquinho para a gente, antes da gente entrar no nosso assunto principal, resumir um pouquinho dessa história, se é que é possível resumir? Então, eu vou tentar fazer um resumo, fazer uma síntese daquilo que passou comigo na vida e continua, Então, eu comecei muito cedo, Guilherme, a minha atividade, família humilde, E estudava num colégio profissionalizante, de ensino profissionalizante, que hoje eu gostaria que tivesse ainda, porque o jovem, ele saía com uma profissão de dentro dessa escola.
Então, tu estudava de manhã o normal e pela tarde você escolhia ser marceneiro, carpinteiro, mecânico, qualquer pintor, construtor, e eu escolhi ser marceneiro, certo? Marcenaria, correto? Inclusive, a cozinha da minha casa em Santo Ângelo, quando a gente construiu, quem fez foi esse teu amigo aqui, com um banco de marceneiro e tudo. Então, eu tenho uma profissão. Tenho uma profissão fora da atividade que eu exerço. E daí, então, naquele momento, compareceu uma pessoa lá na fábrica de móveis, onde eu fui estagiar, com 16 anos. Eu fui para um estágio, tá? Me convidaram e eu fui lá trabalhar. E chega lá o senhor com o nome de Clóvis Jacob, uma figura que deve se lembrar muitas pessoas, memorável cidadão, que era fiscal do ICMS, auditor, e depois ele foi secretário da Fazenda. Isso era em que cidade foi? Em Santo Ângelo. Santo Ângelo. E ele foi depois secretário da Fazenda, no governo do Jair... Soares, do Jair Soares. Sim. E ele foi lá e encomendou uns móveis para a nova atividade da 14ª Inspetoria Regional do ICMS. E aí contratou, e no dia que fazia da entrega dos móveis, o titular da indústria me convidou para ajudá-lo. E aí nós fomos lá num sábado. Aí eu conversando aqui, ele disse, quem sabe eu me arrumo uma boquinha aqui, bem assim, para trabalhar aqui. Aí eles, mas o senhor sabe o que é isso? Aqui é uma repartição pública? Vou eu saber que era repartição pública. Isso aqui é só por concurso e etc e tal. Pois é, mas por que te interessa aqui? Porque eu gosto de papel e porque eu quero crescer na vida. Correto? Quero crescer, quero ser alguém. E eu acho que é só através de documento de papel que a gente pode chegar. Tem outros meios, mas esse aí me agrada. Diz, não pode, aqui é inadmissível, só depois de 18 anos, é por concurso, etc e tal. Pois bem, encurtando, saí dali, uma semana depois, chega o motorista dele na casa dos meus pais. É aqui que mora o Joãozinho, como era conhecido, né? Sim, é aqui. Então, se é possível, ele comparecer lá na 14ª Inspetoria. Compareci lá. Quando eu cheguei lá, tinha 12 fiscais do ICMS para toda a região das Missões ali, que é muito grande, né? E ele sentado na mesa que nós fabricamos. Ele aqui na cabeceira e os fiscais por aqui. Aí, e quando eu entrei assim, esse foi o moleque atrevido que me fez pensar na vida e etc e tal, com uma frase, que eu queria crescer e trabalharia até de graça. Olha só. Sim. E daí, como não podia ser funcionário público, com 16 para 17 anos, eles, então, cada um tirava R$5, 5 pila na época, e ele dava 10. Mas para receber esse dinheiro, eu tinha que apresentar o meu boletim. Sim. Tá? E se eu tirasse menos de 7, correto? Não recebia. Certo? Então, quem quiser ser alguma coisa, tem que estudar. É isso aí. Tem que estudar. Quem estuda sempre alcança o que quer, com os seus objetivos, sem dúvida nenhuma. Aí ingressei lá e aos 18 anos ele me botou na caminhonete rural Willis e eu vim para Porto Alegre com ele, né, para tomar posse como classificador de notas. Olha só, com 18 anos. E aí com 19 anos eu conheci a minha esposa, a Yara, com 19, ela com 14, certo? Nos conhecemos. E aí o seu César Beck Machado, figura que eu tenho, nem me fala, é um segundo pai, mais do que isso, né? Que me ensinou a vida, me ensinou a ser tudo que de bom uma pessoa tem que ter, foi ele que me encaminhou. E ele ia todas as semanas na exatoria para comprar o quê, Guilherme? O quê? Selo, para selar os livrões. Olha só, para selar os livrões. Cada registro que tu fazia no livro 3, no livro 2, ele era oficial do Registro de Imóveis, de Santo Ângelo. De Santo Ângelo. De Santo Ângelo, oficial do Registro de Imóveis. Sim. E sabe que o Registro de Imóveis dependia muito da datilografia, né? Claro. Então, eu trabalhava lá no ICMS, eu estudava de noite, porque de dia eu trabalhava. E dentro do intervalo digamos, das 5 até as 6, eu fazia datilografia. E às 7 horas eu entrava na escola Onofre Pires, para dar continuidade aos estudos. E ele viu lá eu batendo máquina, porque eu nem olhava, só fazia isso aqui, né? Tu sabe como é que é negócio de máquina. E aí ele chegou e falou para vem cá, vocês estão namorando lá, aquele rapaz lá da exatoria? Estamos aí, né, pai, etc. Então, diz para ele que eu quero falar com ele. Aí eu cheguei lá em delírios trêmulos, né? Imagina. Preocupado. O que vem aí? O que vem? E eu não sabia quem era ele, tá? Queria saber a minha esposa, minha mulher, minha namorada, né?
E daí ele chegou e disse, não, porque eu te vi batendo no mato lá, eu quero saber se tu não gostaria de mudar de atividade. Eu tenho registro de imóveis, tá? E preciso de pessoas assim qualificadas que saibam fazer. Aí perguntou quanto é que eu ganhava e etc e tal, e eu já estava me preparando para o vestibular para o direito, certo? Para fazer a faculdade. Aí eu disse para ele, chegou e me ofereceu 4 vezes mais. Não é por nada, mas tem momentos que o dinheiro te chama também. Sim. Entendesse? E eu não mudaria nada daquilo que eu queria ser. Trabalhar com papéis. E não sabia nada do que era registro de imóveis e coisa. Mas começa aí a vida no registro de imóveis como colaborador, trabalhando... Colaborador, como office boy e datilógrafo, da datilografia, certo? Daí comecei a trabalhar e logo em seguida já me adaptei, mas antes dele me oficializar, me contratar, ele chegou e fez uma proposta ele já era outro fiscal do ICMS, Delmar Lach, de Selbach, um senhor maravilhoso também, e aí eles me deram 90 dias, meio-dia eu trabalhava no cartório e meio-dia lá na 14ª Inspetoria, para ver se eu ia gostar, me adaptar. Não, em 30 dias eu me adaptei, e aí fui para o registro de imóveis. Aí comecei a fazer Direito, em Santo Ângelo, faculdade de Direito lá, tive o prazer de ter aulas com as figuras impolutas, que até hoje me deixa assim, fascinante pela oportunidade, porque na vida tu tem que ter sorte. Não é só o trabalho e o estudo. Tu tem que ter um pouquinho de sorte também. E eu acho que eu tive. Eu sou um homem de sorte também, entendeu? Sim. Por ter conhecido essas pessoas. Quem eram meus professores? Vou te citar uns 3 ou 4. Décio Antônio Erpin. Foi a pessoa que fizemos uma amizade muito grande e nós fizemos parceria e conhecemos todo esse Brasil e América em função da nossa amizade e que me ensinou muitíssimo. Rui Rosado de Aguiar Júnior. Deus odeia essa figura. Sim. Maravilhosa. Conheci muito ele na época que eu fui juiz, o criador do juizado especial, Especial, né? Exatamente. Isso aí. Então, eu conheci ele como meu professor de Direito Constitucional em Santo Ângelo. Ele era promotor em Santa Rosa e dava aula na faculdade. Em Santo Ângelo tinha Décio Erpen, Rui Rosado. O Engler, que é hoje o Jorge, não é? Da Santa Casa, né? O provedor, né? Provedor da Santa Casa. Exatamente. Guilherme Afreia do Engler. Faz um trabalho incrível. Certo? Tá? Moacir Adirs, certo? Proença. Olha, o Reginaldo Felker, que era o cara que mais entendia de direito romano, e assim foi. Conheci lá essas pessoas, né? Aí fui fazendo direito, no último ano de faculdade, o desembargador Erpe já dava organização judiciária, tá? E introduzia registros públicos, direito notarial e registral. E daí, no último ano, ele pediu para fazer uma apresentação, eu fiz lá para meus colegas, né, que já trabalhava no registro de imóveis, e aí dali para frente eu segui. Fiz concurso, o primeiro deles foi em 1975, e foi em Pelotas, e vou te confessar, eu fui para tirar o primeiro lugar. Por quê? Porque quando mudou a Lei 6.015, tá? Quando o Brasil tomou conhecimento que a Lei 6.015 entraria em vigor em 1º de janeiro de 76, o seu César me encarregou de fazer toda a elaboração protocolar e tudo com modelos de atos com a nova lei. Eu tive que me debruçar, tive que estudar muito, cara. Tu não imagina o esforço que eu tive que fazer para poder implantar. E dali saiu o meu primeiro livro, que era o tema, sabe como é que era o nome? A Nova Sistemática do Registro de Imóveis. Sabe quando é que eu lancei? 77, no dia 11 de agosto, dia do advogado. Olha só. Recente tinha saído aí o nosso sistema novo da Lei 6.015, né? Que está absolutamente teve 11 mil tiragens já. Até chegar na 2ª edição, né? É uma base incrível. Onde é que entra a corregedoria aí? Agora, bom, daí, depois desse lance, aí fui fazer concurso em Pelotas, não me classifiquei. E aí, imediatamente, vim para Porto Alegre fazer o concurso aqui também para o registro civil de pessoas naturais, registros públicos. E aí, passei em 7º lugar aqui. E daí, eu assumi Catuípe. Catuípe fica próximo de Santo Ângelo. De Catuípe, eu fui removido para Sapucaia do Sul, e aí de Sapucaia do Sul eu vim para Porto Alegre mediante a remoção de classificação. Tá? E aí, quando eu assumi Catuípe, tá, em 1985, foi eleito o presidente do tribunal, Bonorino Butelli, figura extraordinária também. E o Bonorino assumia em 1º de fevereiro, que a assunção é sempre em fevereiro.
Aí, então, o Bonorino Butelli, né, que foi presidente do tribunal, me convidou para ser assessor da presidência. E eu enfrentei. Falei com a família, tudo, né? E disse, não, vamos lá, vamos enfrentar. E então eu fui colocado à disposição do tribunal. E permanecia como titular do Registros Públicos de Catuípe, porém sem assinar nenhum ato, era tudo, né, à disposição. Aí eu fui para a presidência. E logo em seguida entrou uma emenda constitucional, aquela que estatizou todos os cartórios, lembra dessa fase aí? 77 para 78 ali, estatizou. E daí tinha que fazer os modelos dos atos para dar para os estatizados. Olha só. E aí, então, a corregedoria soube que tinha um assessor na presidência que era registrador, que entendia pouco da matéria. Da matéria. Aí, então, foi guindado para o 4º andar na corregedoria, em 1986. E aí fiquei até 2001. Foram 15 anos, meu caro Guilherme. Por lá, passaram 16 desembargadores. Aliás, 8 desembargadores, tá? Porque era de 2 anos. E o que eu vejo, assim, eu já tive muito contato com a corregedoria, foram uns 25 anos como juiz, não é? Depois mais 5 agora como registrador. E, claro, a corregedoria tem a função disciplinar, que é a função dela, né? Que tem que atuar em situações específicas, né? E faz parte. Mas vejo que ela tem hoje um papel muito de orientação, né? Orientação e regulação. Então, acho que isso é muito importante para nós, e quem está dentro da corregedoria trabalha muito com a matéria pelo fato de ter que orientar efetivamente os registradores, né? A corregedoria é um órgão de orientação, fiscalização e também de disciplina. Correto? Correto. Mas os desembargadores que passaram como corregedor, o caso do Herpe, do desembargador Rui Rosado e tantos outros, né? Certo? Eles tinham essa linha. E tu vê o ambiente em que a gente teve a sorte. Começar com auditores do ICMS, cara. A vida reta. E vir para o tribunal. Passaram ali mais de 40 juízes corregedores. Os atuais presidentes hoje do tribunal passaram todos quase pela corregedoria. Quase todos. Então, eu devo dizer o seguinte para ti. Ó. O que eu sei hoje, o que é a minha vida pautada pela seriedade, pela honestidade, por tudo que se possa imaginar, e pelo conhecimento, grande parte devo à corregedoria. Que ela me fez estudar, me fez eu ser aquela pessoa de uma liderança. Nós nunca usei o corporativismo para ser secretário de um órgão dessa natureza, como registrador, e deu tudo certo, cara. Tudo, nunca... A consolidação, a primeira consolidação, a gente estava lá, que fez em 88, entendeu? Então foi tudo algo assim espetacular. A corregedoria, o tribunal, eu devo muito porque eu aprendi mesmo, viu? E tudo formou uma base para que tu assumisse a primeira zona. De imóveis, que é um cartório enorme. Hoje tem quantos colaboradores? 63. 63 colaboradores. E é referência também no Brasil, né? Pelo menos é o que se diz. É verdade. Mas veja bem como é importante para você chegar aonde você está, certo? Então, o que eu vou te resumir nisso aí tudo? Ó? Eu sempre tenho comigo o seguinte, Abraham Lincoln. O homem que se decide a parar, depois que as coisas melhorem, verificará mais tarde que aquele que não parou jamais será alcançado. Eu vim para o tribunal, eu tinha 36 anos de idade, cara, e assumi um cargo de secretário geral, chego a me arrepiar da corregedoria, certo? Eu atendia 2 telefones, assim, um em cada lado, porque era todo o estado que a gente atendia. E como conhecia a área registrada e notarial, então aquilo ali ajudou bastante. Então, para chegar onde a gente esteve, teve que se estudar e trabalhar muito. E o que me ajudou também muito foi o corpo docente. Isso aí me ajudou, porque contou pontos e tudo que eu fazia, eu dava aula no Brasil todo. Tá? Na América, quantidade, participação, e tudo isso aí foi somando para os títulos. Entendeu? Não tinha na época doutorado, não tinha pós-graduação, então os títulos formavam através do docente, né? E aí, então, aquilo ali me ajudou bastante, porque não tinha quem pudesse me superar na contagem dos pontos de títulos. E aí que veio para assumir. E eu me preparei para assumir a primeira zona. Porque não deve ser fácil assumir
um órgão dessa importância para a cidade, né? Para a cidade. A gente sabe o quanto a primeira zona é importante para Porto Alegre. Para a cidade. E ali passaram titulares de respeito. Sim. A última, que é a Glaci Maria Coste. A Glaci, muito amiga da família da minha esposa, do seu César. Foi através deles que eu cheguei na Glaci quando eu vim para Porto Alegre. Me deu muita atenção, sempre junto. E ela foi secretária da Corregedoria também, no período de 57 a 64. Ela foi secretária-geral, assim como teu amigo foi. E aí, a primeira zona. Então, eu me preparei, que eu sabia, falava muito com ela, sabia que tinha o tal do Torres e etc e tal. Isso aí, para mim, não era novidade nenhuma. Sim. E que era um serviço que era muito bem feito pelo profissionalismo que ela era, entendeu? Isso a gente tem que ter. Hoje em dia mudou muito, né, Guilherme? Tu sabe? Muito. Hoje tu não é só registrador. Não. Tu tem que ser administrador, Exatamente. tu tem que ser psicólogo, tem que ser uma série de coisas e tem que estar atento a tudo. O boi só engorda com o olho do dono. Tem que estar junto, presente ali. Se não tiver, tu não se dá bem. E tem que estar de olho para as mudanças, né? As mudanças, principalmente agora. Mudança enorme, que é a 14.711, né? Sim. Que é a lei do marco das garantias, que não muda só para o registro de imóveis, né? A gente vai falar do registro de imóveis, mas que muda por títulos e documentos, né? Traz a execução dos bens móveis, traz a busca e apreensão de veículos, muda para o registro civil das pessoas naturais, que tem a questão da prova de vida, o protesto, que pode haver renegociação de dívida, né? O acordo também feito dentro do tabelionato de protesto, que pode ser feito no Notas também, que tem um escrow account no Nota, tem também a questão da arrematação, agora pela ata notarial, arrematação, que a gente cresceu muito. Então, essa lei mudou muito e trouxe muita novidade, né? Vamos começar falando da hipoteca, então, dentro do marco das garantias? Se tu me permitir, claro. Deixa eu só te dizer. Pessoal, hoje é o primeiro podcast aqui do Registral, com o Dr. Guilherme, né? Eu devo dizer o seguinte, que até o momento nós estamos bem. Só saiu um provimento. O 161, Sim. que foi 164, que foi publicado hoje. Esse provimento, né, porque todos os dias nós temos uma norma nova. Para acompanhar isso aí, Guilherme, tu fica... Acompanhar, aprender, passar para os colaboradores, passar para a equipe, os advogados compreenderem essa mudança, é todo um processo, né? Então, para o gáudio dos gaúchos e nosso aqui, o provimento 164, que saiu hoje do CNJ e que ontem foi lançado em Brasília, Um Só Coração. É a sequência da doação de órgãos que iniciou aqui nessa terra. Exatamente. Entendeu? Depois de insistência de 12 anos de trabalho, meu amigo, estava em Sapucaia ainda naquela época, passado por 3 ou 4 governos, conseguimos com a força do colégio notarial, que foi impecável, foi fora de série de aceitar tudo, né? O Flávio, a Rita, o Ney Paulo e assim outros que encamparam. Então hoje é um dia de felicidade com esse provimento. Esse eu aceito com o maior prazer, porque é uma coisa que me choca aqui na alma. Pois bem, então, em forma de mudanças de legislação, nós podemos dizer que a cada dia a gente tem, digamos assim, uma emoção. Assim como tu tem no registro de imóveis, de Viamão, que é muito antigo, 130 anos, né? Sim, já tem. Olha só, sabe lá o que é isso? 130 anos? É a história. 130 anos é uma história. Então, o meu tem 160 anos, o meu não, onde eu sou titular, porque o ofício é do Estado, né? O registro de imóvel da Avenida tem 160, vai fazer agora, daqui a 2 anos. 2 anos não, 2015. 2025, perdão. Porque ele é de 65. Então, esse ofício, meu amigo, ele tem o que fazer. E se um serviço registral ou notarial, ou uma instituição que perdura até hoje, por mais de 180 anos, o registro de imóveis, tem que ser respeitada. Porque ela ultrapassou todos os limites. Até, veja quantas indústrias e comércio tem hoje, tem esse período, a não ser o governo. E quando começa a falar dos cartórios, vai ver, veio pandemia e hoje a gente é uma entidade extremamente moderna, não é? Temos a SERP, temos a ONR, tudo digital, tudo eletrônico, não é? Então, como a gente cresceu nos últimos anos, né? Não, e principalmente se falasse na pandemia, porque eu não sei como é que a nossa cabeça funcionou, porque ninguém esperava que acontecesse isso, nós aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, e aconteceu. E um serviço que ele é muito útil para a comunidade, ele não pode fechar.
Alguém já ouviu falar que no Brasil houve greve de cartório? Não, não pode fazer. Ficamos abertos toda a pandemia. Na verdade, ficamos fechados 5 dias. Não, que quando foram deu 15. O lockdown, te lembra? Sim. Foi o dia 17 Chegou de março, dias, quando deu as primeiras, e aí disse, a partir do dia 20, lockdown. Fechou tudo. Tudo. Aí nós ficamos 15 dias trabalhando no e-protocolo do registro de imóveis, que não tinha, só tinha pedido certidões. O e-notariado só saiu 6 meses depois, que não tinha também, e aí foi. E eu digo o seguinte, nós crescemos de 12 a 15 anos nesse período de 3 anos de pandemia. Te digo isso. Porque, por que crescemos? Porque nós colocamos o bloco na rua e nos modernizamos. Exato. Até em função do provimento, aquele 74, 78, lembra daqueles provimentos que mandava a gente ter, como é que se diz? Replicar num outro lugar. Sim, a questão do sistema, Isso. sim, de ter toda uma segurança, na verdade, que nós temos que ter no sistema Isso. de informática, né? E daí tivemos sorte, né, em que veio a Lei 13.382. Essa aí já deu um grande upgrade, que mudou muito, para melhor. E ali nós começamos a trabalhar e conquistar a comunidade. Tu veja bem o seguinte, só para o pessoal tomar bem conhecimento, ou a comunidade, porque não tem tido reclamação de cartório. Reclamação sempre vai ter, Guilherme, sempre. Tu não pode, digamos, que seja 100%, não existe isso. Então, com a prazos dos registros de 30 para 5 dias úteis, dependendo do título, ou de 10 dias úteis. Exato. Não é isso? Certidão, você agora aqui com o teu celular, você solicita uma certidão, tá? E quer, no momento agora, dentro de 4 horas, agora vai fechar o expediente. Então, amanhã, até às 11 horas, você já tem a certidão. Quer dizer que subiu muito. E, por último, então, esta grande lei, a 14.711. Essa lei, nós podemos dizer que é uma lei revolucionária. A meu critério, ela veio para corrigir uma série de casos, de atos e do próprio direito, né, que nós sofremos muito. E aí, dentre elas, a primeira que podemos dizer é o Instituto da Hipoteca. Exatamente, que falando em modernidade, né, que era uma garantia que precisava disso, né, que precisava porque ela, de certa maneira, começou a cair em desuso, né, é uma garantia maravilhosa, o proprietário permanece com a posse, pode onerar, pode alienar, mas ela perdeu espaço para alienação fiduciária, né? E aí a necessidade de fazer essa modernização que ocorreu agora com a 14.711. Isso. Então, só para aqueles que não têm conhecimento, tudo tem uma história, não é isso? Tudo tem um início. E esse início podemos ir rapidamente, se tu me permitires. Claro. Tá? A Lei Orçamentária 317, que é de 1843. E essa lei orçamentária veio lá um dispositivo criando a hipoteca. Olha só, para bens imóveis e semoventes. Aí, Guilherme, você vai ver o que é semoventes, o que são semoventes. E aí, animais, né? Semoventes, mas não, eram pessoas. Exatamente. Por incrível, esse lado obscuro que nós temos, que é a realidade e que tem que ser contada, era para hipotecar os escravos. Então, essa lei... Esse orçamento, a lei orçamentária, que é de 43, que entrou em vigor em 1845, essa lei deu início ao sistema registral no Brasil e na América, certo? No Brasil e na América, porque nada se cria, quase tudo se copia. Tá? E daí deu essa sequência, porque a gente conhece a América toda em função do Comitê Latino-Americano de Consulta Registral, que o desembargador Herpe e eu fazemos parte dele, né? Então veio essa lei e daí logo em seguida, né, ela começou a vigorar e veio em 1889 o Sistema Torres, que quase poucas pessoas conhecem o que é isso. E no Sistema Torres, quem tivesse um imóvel registrado, transcrito no livrão, podia colocar no sistema Torres, que é um sistema complementar. Então, nós temos 2 sistemas de registro no Brasil. O comum, que é o Código Civil, e o Torres. E lá no Torres, há previsto também a hipoteca. E lá eu tenho vários registros, tu deve ter também algum registro de escravos. Eu tenho mais penhor. Eu tenho hipoteca. Eu tenho hipoteca em 1889, dali para frente, até antes do Código Civil. Hipotecas de escravos, cara. Então, a pessoa valia mais do que uma área de terra.
dependendo da idade e da saúde. E não só dava o titular, vinham os filhos também sendo dados em garantia. Aí veio o Código Civil e aí regulamentou o sistema hipotecário. Sim. E devemos dizer para a comunidade, para quem nos assiste, que a hipoteca ela é mundial. Sim. Mundial. A Rússia já teve o sistema hipotecário e Cuba também, sistema hipotecário, que é o mesmo adotado na Espanha. Então, esses países também já tiveram o sistema de registro, tá? E aí, o que aconteceu? A hipoteca, ela tomava conta. Pelo Código Civil, a partir lá do artigo 1483... Veio no 17, ela deu... depois em 2000... Aí nós tivemos só 2 códigos civis até agora. Sim. O de 16, o 2002 e agora está vindo um outro aí que é surpreendente. Estamos aguardando. Então, já fiz um estudo que eu dei uma aula lá na Defensoria Pública, né? Sobre as novas perspectivas do Código Civil. E aí, então, o que aconteceu? Nesse período do Código Civil até 1975, né? A hipoteca... Tomou conta. Aí, em 76, entrou em vigor a Lei 6.015 e, logo em seguida, o país começou a se desenvolver de uma maneira da construção civil. E aí criou-se aquela Lei 4.380 do Sistema Financeiro Hipotecário da Habitação. Com o BNH, né? Com o BNH. Depois foi substituído pela Caixa Federal. Milhares e milhares de hipotecas. E isso foi indo até os anos 90, correto? Aí... deu a crise da hipoteca. Por que deu a crise? Porque a hipoteca sempre foi uma forma, tu como ex-juiz, né, competentíssimo, homem do cigarro, homem do proibido fumar, etc. e tal, a hipoteca ela era muito desgastante para o credor. Então você dava moeda, cash, coisa boa, papel, e aí, na hora de receber, você não tinha. Recebia e tinha que fazer uma execução judicial. Judicial, levava de 5 a 8 anos. Exato. E o que aconteceu nesse desenvolvimento? Surgiu a Incol. E a Incol, então, tinha prédio das 27 federações. E aí a Incol quebrou. E deixou milhares de pessoas desabrigadas. Inclusive, muitos deram o imóvel em dação em pagamento para receber dali 2, 3 anos. E quem recebeu, vendeu. O imóvel dele ficou a navio. Eu tenho amigos aí, super esclarecidos, que perderam. Bom, aí quando veio isso aí, veio a queda da hipoteca. A crise da hipoteca. E o que fez a crise da hipoteca? Veio com que surgisse a súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça. Quem foi o relator? Quem foi? Não imagina? Não. Rui Rosado de Aguiar Júnior. Nós conversamos muito sobre essa súmula, porque eu não entendia por que mesmo o imóvel não estando registrado podia registrar a promessa de compra e venda, etc. Aí ele me explicou lá e tudo bem. Veio a súmula. Acaba enfraquecendo, claro. Enfraqueceu. A súmula visa a proteção de quem adquire, mas acaba enfraquecendo pro lado da construtora, né? Claro, e aí não tinha mais financiamento para as construtoras, pessoas jurídicas. Ninguém pegava porque não recebia. Então aí veio o Instituto da Alienação Fiduciária. Tu vê, uma coisa chama a outra. Falando da hipoteca no marco das garantias, agora, a Lei 14.700 hoje, e puxamos aqui a alienação fiduciária. Que vem em 97. 97. Não é? Com uma forma que parece dar uma segurança para o credor, até porque o credor fiduciário acaba que ele não se submete à questão de outros credores, né? É exclusivo. Exatamente. Tá. E aí, essa lei nova, quem disse que ela tomaria pé logo em seguida? Demorou para pegar? Eu era secretário da corregedoria nessa época. E eu me lembro que eu já conhecia bem o sistema e eu debatia com os desembargadores. Não, isso aí era coisa do judiciário, né? Não, isso aí vocês não vão levar, vocês não têm essa competência aí para consolidar a propriedade, etc. e tal. Se pode até ter, mas vocês vão ter que estudar muito, etc. e tal. E saiu do judiciário. A hipoteca permaneceu. E a alienação fiduciária veio aonde tu sabe que em 90 dias, 120, você consolida. Poucas coisas dão mais certo do que a execução extrajudicial da alienação fiduciária, que agora a nova lei repete na hipoteca, né? E você, Guilherme, que é titular lá em Viamão, que assumiu faz 5 anos, tu não pegou essa... Mas você pode verificar lá nos teus livros que ano começou a despontar a alienação fiduciária. Eu já te digo,
10 anos depois da vigência. Por quê? Ela não pegava, porque os bancos não tinham segurança com os imóveis para poder financiar. E os bancos estrangeiros loucos para botar dinheiro aqui no Brasil e não conseguiam. E eu me lembro que eu era do conselho da Fundação Irmão José Otão, e eu assistia esses encontros que todos os anos vêm, e veio o De Souto, o peruano. Sim. Te lembra do peruano? Sim. Que ganhou o prêmio Nobel, mas por 2 vezes. E o De Souto estava dando uma palestra e deu oportunidade, e eu perguntei, mestre, sei lá como é que eu me tratei ele, digo, o senhor poderia me explicar por que todo mundo diz que o Brasil é o país do futuro, e eu já estou com 30 e poucos anos, quase 40, né, indo para os 50, e não vejo isso. Aí ele pegou e disse, o dia que o Brasil olhar para o lado da regularização dos seus imóveis, ele vai ser um dos maiores do mundo. Sim. Tá? Isso foi lá em 98. 6 anos depois ele veio e eu fiz a mesma pergunta e ele lembrava dela, entendeu? Se diz, agora vocês são um país que vai crescer muito. Cara, e a alienação fiduciária pode notar no teu ofício, qualquer região, a partir de 2006, 2007. Porque aí começou a regularização. É o nosso dia a dia. Dia a dia. Mas agora, com essa mudança na hipoteca, né, com as alterações, tanto com a execução extrajudicial, quanto a possibilidade de recarregamento, eu diria que são as 2 grandes alterações da hipoteca. Será que isso vai dar uma reequilibrada? Ela vai renascer, vai ressurgir? Então, deixa eu te dizer o seguinte sobre a hipoteca. Então, a hipoteca estava mortinha. Sim. Ela estava na CTI. Pronta para morrer. Como não tem a eutanásia, ela não morreu. Só tem a ortotanásia, não é isso? Que tu vai retirando e aí a pessoa vai enfraquecendo. A hipoteca estava morta. Olha, é rara as hipotecas que eu tenho registradas anteriormente a essa lei 14.711. O que fez essa lei? Ela revitalizou a hipoteca. Em que sentido? Minha gente, preste atenção. A hipoteca hoje é o caminho mais eficiente, mais rápido e mais, digamos assim, de receber o credor, ou se equivale à alienação fiduciária. Só que a alienação é um pouco mais complexa. Sim. A hipoteca hoje ela pode ser recarregada e ela pode ser estendida. O que significa estender ou recarregar? Você pode, se você tu faz um exemplo muito bacana, que eu queria que você contasse o teu exemplo do copo de água. Sim. Que tu faz ali, aquilo ali é recarregar. Porque conta para nós aí, que eu gostaria de ouvir. Não, né, na verdade, se faz a hipoteca, se registra, né, o primeiro ato é o ato de registro. Sim. E a partir dali o devedor ele começa a fazer uma amortização. Isso. Né? Ele começa a pagar essa dívida, né? Então ele vai tirando aquele copo cheio, ele vai diminuindo até a metade. E a partir daquele momento ele pode precisar de mais crédito, né? Então ele pode pegar, por exemplo, uma hipoteca de 800 mil, ele gastou ali, amortizou 400 mil, ele pode recarregar, ele pode tomar mais 400 mil, não é? Enchendo o copo de novo, tendo aquela dívida nova, né? E vai fazer isso por um ato de averbação na matrícula, né? Quando é no caso de extensão, né? O recarregamento, ele pode ser por outro credor. Sim. Pode ser. Mas é interessante essa aí, porque tu tem ali, é um ativo morto que você tem ali, e não sabe o potencial que tem ali. Sim. Então, o teu exemplo da extensão, corretamente, então, extensão, você já tem uma hipoteca, é credor o Guilherme, e eu sou devedor. E eu vou lá e, de novo, Guilherme, olha aqui, eu já te paguei 400, Sim. Eu tenho 400. Eu posso estender mais assim, ou recarregar 400? Pode, não tem problema nenhum, para o mesmo credor. Exato. Agora, se vem um terceiro, o terceiro pode, isso foi o grande lance também, o terceiro pode também entrar nessa garantia, sim, e sem anuência do primeiro credor. Sim. Olha só, sem anuência. Então, eu posso recarregar fazendo uma nova hipoteca com um novo credor. Sim. Correto? E esse novo credor, então, ele vai ser, não se bota a grau na alienação fiduciária. Agora, na hipoteca, sim, porque essa não perdeu. Agora, na alienação, quando é uma alienação super
como é que se diz? Superveniente. Superveniente, Sim. ela vai figurar. Deu em relação fiduciária superveniente, destaca que não tem nada de grau. Sim. Inclusive, teve colegas que me ligaram do Brasil, né, para saber como é que fazia de grau. A alienação fiduciária não pode ter graus porque o devedor, ele com escopo de garantia, ele transfere a propriedade para o credor. Essa então é ele não pode fazer uma alienação fiduciária de segundo grau porque ele não tem mais a propriedade. Isso então aí. ele tem que fazer a quitação para que aquela alienação seja da propriedade superveniente. Quando ele readquire a propriedade, passa, Aí né? Essa é a passa para ideia. aquele lá. E na hipoteca, ainda para a gente chegar na alienação fiduciária, né? Então você pode estender para o mesmo credor a averbação, ou tu pode recarregar, ou pode dar em segundo grau, Sim. se assim entender. Aí vai fazer um novo registro, Exato. certo? E daí, se tiver mais espaço depois, pode um terceiro? Pode um terceiro. E aí, e o quarto pode também. E pode haver uma cessão do credor para outro, pode né? ter cessão, a portabilidade, o que tu possa entender. E aí tem um outro detalhe importante dentro da hipoteca, né, que também vale para alienação fiduciária, que é a execução, né, do crédito. Então, o último credor que tem ali, certo? Ele é o quarto. Ele estaria em quarto lugar. Agora, o que está em primeiro deve lá 100 mil. O que está em segundo deve 50. O que está em terceiro deve 80. Então dá 200 e poucos mil. E o imóvel que ele financiou, ele está com um pepino lá de 400 mil. Sim. Então o que ele faz? Ele quita essas outras três aqui e aí vai lá e consolida a propriedade em nome dele. Sim. Porque subroga, né? Subroga para os créditos. Entendeu? Então esse é um outro grande lance na hipoteca. Então você pode estender e pode também recarregar. Sim. Já na alienação fiduciária, então o que houve? A hipoteca foi ressuscitada. Sim. Ela está mais viva do que não. Ela veio rejuvenescida e moderna. Por que veio moderna? Porque o processamento da execução é a mesma da alienação fiduciária dos artigos 26, 27 e seguinte. Feito por nós agora pelo registro de imóveis. Diretamente do registro de imóveis. Então, a hipoteca, tu não acha que ela é mais simples para financiar? Sim. A alienação fiduciária é mais complicada um pouco. É mais complexa. Entendeu? Mais complexa. Agora, essa aqui não. Ah, ele não pagou? E aí se tem... Inclusive, se fez por 4 ou 5 anos, e aí ele pagou 10 e deve ainda 30, por exemplo, ele pode, se tem mais 2 ou 3 atrasadas, ele pode executar toda a dívida. Também é o mesmo, é igual à alienação fiduciária. E havendo um concurso de credores, na alienação fiduciária também nós vamos ser os responsáveis, aí o registrador de imóveis, né? Isso. Agora vem a alienação fiduciária, que já é um sucesso. Aí pergunta, mas ela é um sucesso? Sim. Como é? Assim como foi um sucesso e continua sendo, pessoal, é a retificação extrajudicial, intramuros, entre os confrontantes. Gente, tem 20 anos de retificação. Do nosso 213 da lei 212 e 213 da lei. Aí, o pessoal também dizia, não, porque o ato que é exclusivamente judiciário, porque, né? Mas daí, ó, eu te pergunto, tu conhece em algum estado, tu que já fez concurso em vários estados, que tenha te comentado que foi anulada uma retificação? Não. Eu não conheço. Não. Eu até gostaria, se tivesse algum lugar que me trouxesse até para que eu ter, como argumento. Sucesso. A mesma coisa a alienação fiduciária. Ah, mas tem alguma alienação que foi anulada? Claro que tem. Sim. Claro, o processo é isso aí. Agora, olha o universo disso aí. Então, o que fez agora o legislador, que já tem essa segurança para o credor de poder receber? Ele também botou a extensão, né, para o mesmo, e também pode ser dado superveniente. Isso. Pode se dar para um terceiro pessoa também em garantia. Por mais que ele não tenha a propriedade, é permitido que se dê. E ele vai continuar sendo o segundo. E pode vir um terceiro e pode vir um quarto também. Todos diferentes. Sim. Bom, então, tanto para a hipoteca como para a alienação fiduciária, nós temos esses detalhes que podem ser feitos. Agora, vamos falar também, podemos dizer, e aí? E o concurso de credores, como é que funciona? Exato. É? Que é uma situação que vai ocorrer. Vai ocorrer. A gente vê muitas vezes na matrícula, se aquela pessoa às vezes não, mas muitas vezes a gente tem até devedores contumados, a gente está acostumado, né? Sim. Então ali vai ter uma série de gravames, inclusive judiciais, muitas vezes. Sim. A Justiça do Trabalho, a gente recebe muita coisa, né? E aí vai ter que fazer esse concurso de credores para ver quem é que vai receber, quem é que vai receber primeiro, não é? Exatamente. Então pode ter esse concurso e ele vai ter que calcular. E vai para o registro de imóveis.
E o registro de imóveis que vai verificar. Por isso que eu digo, o nosso cuidado é muito importante, é de muita responsabilidade, viu? Porque vamos ter, eu já tenho hipoteca ali de 2 extensões, entendesse? Sim. E vamos ter da alienação fiduciária superveniente, já tive também. Inclusive uma delas, um credor queria que eu colocasse o grau de negativo. Na primeira zona, o senhor não vai obter. Porque não existe, não está previsto na lei e não é hipoteca. E justifiquei. Aí veio o corpo jurídico, né, com um monte de argumentação, mas que não convenceu, e insistia, acabaram aceitando. Não tem como, foi explicado direitinho essa forma. Então tem o concurso de credores, que vai ser um cuidado. Quando tem 4, 5 credores, tu tem que olhar bem o que você vai fazer sobre isso aí. Muito cuidado mesmo para esse detalhe. E aí nós temos uma nova figura ainda. Não sei se pode ser. O que é o agente dentro da lei 14. Exato, isso que eu ia te perguntar, agora nós temos ainda mais uns minutinhos. Tá. Eu acho que isso aí fecha, porque é uma figura que as pessoas têm dificuldade de entender o que é o nosso agente de garantia. Sim, eu gostaria aqui de fazer digamos assim, um elogio. Tá? Nós temos diante aqui de um colega que só nós ganhamos mesmo. Ontem até falei com o ex-presidente do tribunal, o Ricardo, a gente faz academia. Sim. Tá? E falamos ex-presidente em você. TRF da 4ª região. Falamos em você, para nós também foi. Eu digo, mas nós ganhamos, né? Por quê? Porque tu é um cara, Guilherme, tu estuda muito e conhece a matéria. É, nossa obrigação, né? Digamos, de paraquedas, não caiu, tu conhece, então tu tá sempre transmitindo, né, para as pessoas, para dar esse conhecimento, né, sobre a nossa atividade, né? E aí nós trabalhamos muito, pessoal, com a extrajudicialização. Tu sabe que eu não chamo mais de desjudicialização. Sim, extrajudicialização. Isso, a desjudicialização, ela não soa muito bem. Sim, parece que está tirando alguma coisa do judiciário, mesmo. Né? A desjudicialização, tu está tirando de um e entregando para outro. Sim. E aí, então, pega mal. E não é isso. A extrajudicialização ou mesmo a desjudicialização não é retirada de ninguém. Tanto é verdade que todas as leis, todas que surgiram depois de 2004, com a emenda constitucional número 45, que está em aberto hoje ainda, em aberta, né, a emenda para a extrajudicialização, sempre teve a participação do advogado, pode notar isso aí, entendeu? Sempre teve, correto? E aí para a gente poder também ter o trabalho. Então, nessas condições, o que aconteceu com a extrajudicialização? Ela vem de vento em popa, como se diz. E eu uso essa judicialização. A adjudicação compulsória, essa última, está aí, andando bem. A uso capião, agora que o pessoal começou a pegar forma sobre isso, não é mesmo? Começou a entender. É um sucesso, porque agrada o judiciário, que tem tanta coisa, né? Tantos assuntos. E para nós queremos ter trabalho, né? E nós estamos preparados para esse trabalho, né? E um detalhe importante, em função de cursos que nós temos aí, com lives, os próprios advogados estão mais inteirados. Aliás, hoje, quem quiser ganhar um dinheiro, vai para a área imobiliária, direito imobiliário, que ele lá vai pegar. Bom, então, o que nós temos para os advogados aí, na extrajudicialização? O agente de garantias, que é um agente que ele é nomeado, entendeu? Contratado por um banco para ele controlar como é que estão sendo feitos os pagamentos. É uma nova atividade que caiu, que é uma luva, entendesse? Então, se tu tem um imóvel que ele tem 4 ou 5 credores com extensão e tudo, é interessante e o banco vai ter que contratar. Sim. E ele vai ser o agente garantidor. Ele vai representar todas essas pessoas. Isso mesmo. Como se fosse um só, né? Ele vai ajudar o banco e vai nos ajudar também. Sim. Olha como uma coisa, por isso a extrajudicialização. Vai facilitar, porque vai ter aquela pessoa que vai representar todas aquelas situações que vão ocorrer ali dentro, né? Isso. O legislador escolheu bem, Guilherme. Sim. Agente de regulamentação. Então, mais ou menos isso aí que nós temos com essa baita lei aí que nós tivemos da 14.708. E outra coisa, tu falasse, essa lei, pessoal, atingiu todas as atividades. Tu já te referiste. Nos países mais avançados, nós temos lá, por exemplo, a Espanha, que eu vou citar, que eu vou em seguida, tenho uma filha que mora lá, né? E aí, então, lá, se você mora, digamos, na Cádia, Florida,
e muda da CAD para um outro número, você tem que comunicar à municipalidade onde é que é o teu endereço. Porque lá te descobre onde está. Aqui no Brasil não tem. Sim. E está na hora de começar. Então, agora, essa lei também trouxe essa aí do Registro Civil de Pessoas Naturais. Sim. É a comunicação, né, que está previsto lá no dispositivo, aonde tem falta verificar qual o órgão, a instituição que vai ter essa responsabilidade de receber as comunicações de mudança. Na pessoa jurídica, títulos e documentos, nós temos ali muitos atos que vieram agora para o títulos e documentos em conquista dos oficiais de registro ali também. Né? Que é fazer crescer essa especialidade que ela é tão especial, mas acabou também, né, acabou perdendo muitas competências e acho que agora recupera, né? E trouxe muitos atos. Se olhar os artigos 127, 128 e 29, ali está florido. Aí nós vamos lá para o registro de imóveis, que veio a hipoteca, a alienação fiduciária, né? E também nós vamos para o tabelionato de protesto, que ele tem agora o processo de execução, que ele pode também executar. Sim. Tem no momento que o pessoal souber disso aí, vai ter um outro fluxo dentro do tabelionato de protesto. E o tabelionato de notas, que ganhou muito. A ata notarial é algo assim fantástico que está sendo usado no Brasil. Eu me lembro, se tem um minutinho ainda? Mais um minutinho. Tá, eu me lembro quando eu era secretário, que o desembargador Cristóvão Daiello Moreira, ele pediu que a gente, e o responsável pela consolidação, eu era para o lado dos notários e registradores, né? E o desembargador Armini, mais o desembargador... agora, não podia esquecer o nome, mas daqui a pouco eu lembro. Ele é responsável. E daí quando a gente conhecia o sistema registral da América, né? Aí vamos introduzir aqui a ata notarial. E a gente colocou. Sim. Na primeira vez que o desembargador levou, sexta-feira, para ler a consolidação, voltou na segunda, chegou e Lamana Paiva, passa aqui. Quando ele dizia Lamana Paiva, passa aqui, é porque vinha alguma coisa, né? Que história é essa de ata notarial? Aonde que já se viu? A ata notarial não substitui a prova e etc. Eu digo, desembargador, me ouça, pelo amor de Deus, se o senhor não acreditar em mim, eu trago aqui o Eduardo Antipac, que é não sei se tu chegasse a conhecer, de Canoas, que era uma extraordinária capacidade imensa. Eu fui quase 10 anos juiz em Canoas, então eu conheci lá então, Eduardo, a comunidade. Ela não é para substituir a prova, ela pode ajudar a prova. E eu pergunto aos que usam a ata notarial... Não, hoje é um sucesso incrível. O que o judiciário solicita? Ata notarial para comprovar. Exato. Isso, mais ou menos isso aí. Doutor João Pedro Lamana Paiva, a gente poderia ficar o dia inteiro conversando aqui, seria um prazer. Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite para esse nosso primeiro episódio. Teremos vários aí durante esse ano para atender aí essa demanda dos colegas registradores, notários, advogados, enfim, para esse nosso setor judicial que cresce tanto. Muito obrigado. Eu é que agradeço a gentileza, o carinho como vocês me recebem, como eu sou tratado. Eu guardo muito, eu tenho gratidão. Eu tenho. E sei de todos aqueles que me tratam e que me ajudam, e que me ajudaram sempre, e eu tento retribuir hoje. E uma das entidades, repito, eu fui presidente do IRIB, fui presidente da ANOREG, fui presidente da da Fundação Enore, né, a nossa fundação aqui, do Colégio Registral. Mas esse aí migrava em função até da minha ligação com o sogro, porque ele era um dos fundadores e me levava junto com essas entidades. Então, muito obrigado, meu cara. Nós que agradecemos, muito obrigado, então, e até a próxima. Obrigado. Podcast Registral, com a apresentação de Guilherme Pinho Machado.